misericórdia e justiça. Esse também são dois atributos do nosso Deus, e nós iremos caminhar aqui nesses dois hoje para melhorar um pouco mais o nosso entendimento sobre essa temática. Pai amado, muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite na tua presença, que a tua bênção permaneça sobre nós, que o teu Espírito continue agindo nesse lugar, Senhor, através de cada pessoa, através de cada ação feita neste lugar. Tu tens liberdade para agir nesse lugar, Espírito Santo, e nos conduzir à tua presença. Amém e amém. Queridos, vocês vêm ouvindo sobre alguns atributos de Deus, e hoje nós falaremos sobre dois deles, misericórdia e justiça. Mas antes eu quero reprisar com você, provavelmente você já ouviu isso. Quero trazer o significado de atributo. É o que é próprio e peculiar a alguém ou a alguma coisa. É algo peculiar de uma pessoa. A palavra atributo, nós podemos trazer um sinônimo dela também, que é uma outra palavra muito conhecida, chamada caráter. Diga comigo, caráter. Atributo é algo semelhante ao caráter, que é o quê? É algo próprio e peculiar de alguém. É uma característica de alguém. Então, quando nós falamos do atributo de Deus, nós estamos falando de uma característica peculiar de Deus. E por que não dizer também que é o caráter de Deus, é a essência de Deus. E a palavra caráter, ela também tem um sinônimo, que é imagem ou impressão. Diga comigo, imagem ou impressão. O que é que o texto bíblico bem conhecido lá de Gênesis diz? Quando Deus conversa com alguém, e esse alguém é a pessoa do Filho, Jesus Cristo, e ele diz, façamos o homem, o quê? A nossa imagem. E imagem é sinônimo de quê? De caráter, que é semelhante a atributo. Ou seja, queridos, quando Deus idealizou criar o homem, Ele também disse, eu vou criar esse homem com atributos que nós também temos. Ele conversando com Jesus. Esse homem e automaticamente essa mulher, eles carregarão a nossa imagem, eles carregarão o nosso caráter e automaticamente carregarão atributos que estão em nós. O homem original, ele foi feito dessa forma. Amém? O homem original. E quando a Bíblia fala de homem, também se refere à mulher. O homem e a mulher originais, eles foram criados à imagem de Deus, com o caráter de Deus e com atributos de Deus. Não idênticos a Deus, mas com características herdadas desse Deus. Amém? Um outro significado para atributo, que também está ligado a tudo que eu falei, é emblema, símbolo e assim sucessivamente. Hoje, e na verdade há muito tempo, as marcas elas são projetadas e elas estão impregnadas na nossa mente, na nossa vista. E quando nós vemos uma marca, nós já sabemos do que se trata. Quando nós vemos uma marca de calçado, nós já sabemos qual o nome dessa marca, independente da cor que esteja essa marca. Sim ou não? Quando nós vemos um símbolo de uma empresa muito grande, multinacional, que a gente olha para aquele símbolo, não está o nome da empresa, só está o símbolo, também conhecido como logomarca. A gente já sabe que empresa é aquela. Deixa eu ver se vocês estão comigo aí.
Se você olha numa camiseta e vê um símbolo com 3 riscos, formando quase uma escada, que símbolo é esse? Que marca é essa? Adidas. Muito bem. Se você olha para uma marca e ela está um Czinho, como se fosse um checklist, que marca é essa? Isso é a impressão de uma marca. Isso é um símbolo imprimido na nossa mente, imprimido no nosso olhar. Onde nós vermos, por exemplo, esses 2 símbolos, nós já vamos identificar que se trata da Adidas, que se trata da Nike, e eu poderia citar tantos outros, vou citar só esses 2, porque é quem eu vou cobrar os royalties depois. Então, queridos, o atributo de Deus está imprimido em Deus. O caráter de Deus está imprimido em Deus. É uma essência dele. E de antemão eu quero continuar dizendo que o projeto de Deus é que o atributo que há nele, o caráter que há nele, a marca que há nele, ele deseja que esteja em mim e em você também. Amém? Eu comecei dizendo que o atributo é algo peculiar de alguém. Algumas pessoas aqui na nossa igreja, ou talvez na tua sala de aula, ou na empresa que você trabalha, ela também tem uma marca. Cada pessoa carrega uma marca. Talvez você é conhecido pelo teu sorriso. Olha, o fulano de tal, eu conheço quando ele ri. Se ele ri atrás da igreja, eu sei que foi o sorriso dele. Isso é uma marca. Outra pessoa pode ser conhecida pelo seu glória a Deus. Se alguém der um glória a Deus lá na House Mix, alguém aqui na frente vai dizer o quê? É da Jacira? Isso é uma marca, é uma impressão, está marcado, faz parte dessa pessoa. Quando você vê e ouve alguém cantando aqui na frente, cada um tem uma marca. Você sabe distinguir se é o Jordi ou o Ralph cantando, sim ou não? Dá para distinguir? Dá, será? Se é o Jordi ou o Ralph cantando, se sou eu ou o Renato. É forte, hein, Renato? Você consegue distinguir se é o Enio tocando bateria, se é o Gustavo? Pegou para ti, Gustavo. Sabe o que é isso? É uma marca, é um detalhe na vida de alguém. Queridos, e o Senhor, Ele é cheio de detalhes. Isso são atributos, faz parte do caráter dEle, é a marca de Deus. Quando estudamos os atributos de Deus, mesmo de forma limitada, diga comigo, limitada. A intenção dessa série é que a gente cresça um pouco mais entendendo os atributos de Deus, mas é algo limitado. Cada atributo, nós gastamos aqui em torno de 30 minutos, 40 minutos, talvez em alguns casos como hoje é uma dupla de atributos, misericórdia e justiça. Pastor Carlos, e se a gente gastar uma semana inteira estudando o atributo de Deus? Ainda é limitado. E se a gente estudar a eternidade sobre os atributos de Deus? Ainda é limitado. Porque o nosso Deus é ilimitado. Amém? Mesmo estudando de forma limitada, podemos vislumbrar o seu caráter, entender um pouco mais sobre quem Ele é e como Ele é. Queridos, e esse é o intuito de nós estudarmos sobre os atributos de Deus, é nós entendermos um pouco mais de quem Ele é. Quem é esse Deus? Qual é a sua essência? Qual é o seu caráter? Qual é a sua marca, a sua índole? Do Deus que nós servimos. Queridos, e isso é importante, nós termos esse conhecimento.
Porque muitas pessoas servem a Deus de ouvir falar. E elas passam semanas, meses e anos servindo o Deus de ouvir falar. Talvez se a gente pegar alguém hoje, que já caminha com Deus há 10 anos, 20 anos, e perguntar, quais são os atributos de Deus? Talvez essa pessoa não saiba responder. Diga misericórdia. Em alguns momentos você já ouviu eu falando isso. Como é que eu amo a Deus e não o conheço? Pelo menos de forma limitada. Como é que eu amo a Deus e não conheço os seus atributos? Como é que eu amo a Deus e não conheço o seu caráter? Como é que você diz que ama alguém e não se esforça para conhecer esse alguém? Quem aqui gosta de ser presenteado? Diga amém. Deixa eu ver se vai ser forte também essa outra pergunta. Quem aqui gosta de presentear? Olha, que bênção. Pois muito bem. Você conhece a história do bolo de chocolate? Talvez alguns aqui ouviram especificamente na Eiffel. Era uma vez, alguém queria presentear um outro alguém, e ela presumiu, essa pessoa deve amar bolo de chocolate, e eu vou fazer um bolo de chocolate tão lindo, tão gostoso, e vou levar para essa pessoa, e talvez eu já leve junto com uma xícara de café, bem quentinha, daquela que a dona Florinda sempre oferecia para o professor Girafales. E essa pessoa vai amar esse bolo de chocolate. E a pessoa confeccionou o bolo com muito amor, com muito carinho, colocou o morango do amor em cima e levou de presente para a pessoa que ele tinha idealizado presentear. E disse, olá, eu vim trazer esse lindo presente para você que eu sei, eu tenho certeza que você vai amar. E a pessoa recebe e diz assim, muito obrigado, só que eu odeio chocolate. A intenção foi boa, mas quem presenteou não tinha o mínimo conhecimento do gosto do presenteado. Onde eu quero chegar com isso? Muitas vezes nós falamos, nós cantamos e nós gritamos que amamos ao Senhor e somos completamente apaixonados por Ele, mas não nos esforçamos para conhecê-lo. Senhor, eu sou tão apaixonado por Ti, mas não se esforça para conhecer o Seu caráter, não se esforça para conhecer os Seus atributos, não se esforça para conhecer a Sua essência. Queridos, nós somos filhos de Deus. Se um dia a Radassa olhar para mim e dizer assim, eu não conheço detalhes do meu pai, eu vou ficar muito chateado, porque é minha filha. Ou o Christian fazer isso, é o meu filho, nós convivemos juntos, passamos o dia a dia juntos, sentamos à mesa juntos o dia todo, manhã, tarde e noite, estamos ali nos vendo, nos ouvindo, conversando. Como é que ela pode olhar para mim e dizer assim, pai, eu não conheço detalhes sobre o Senhor, eu não sei do que é que o Senhor gosta? Irmãos, vai ser uma desonra muito grande, sim ou não? Vai ser uma desonra, se você olha para o seu pai natural hoje, ou para a sua mãe, e diz, pai, eu gostaria de te dar um presente, ou mãe, mas eu não sei do que é que vocês gostam. Como assim? É incoerente isso. Então, queridos, de fato nós precisamos continuar caminhando, conhecendo esse Deus que nós amamos, conhecendo esse Deus que nós servimos, os seus atributos, o seu caráter, a sua índole, a sua marca e aquilo que de fato Ele é. Porque quanto mais eu caminho para conhecê-lo, mais eu me apaixono por Ele. Amém? Tem alguém aí?
Quanto mais eu caminho para conhecê-lo, mais eu me apaixono por Ele, porque eu vou entendendo que de fato Ele é misericordioso, Ele é um Deus de justiça, Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de bondade, Ele é um Deus de graça, Ele é um Deus de perdão e tantos outros atributos que Ele possui. Aleluia! E um outro motivo que nós temos para crescer nesse aprendizado, porque nós somos testemunhas do Senhor. Alguém lá fora vai precisar ouvir da minha e da tua boca: quem é esse Deus? Quem é esse Deus? O que é que Ele faz? O que é que Ele fez? Qual é a essência dEle? Tem alguém lá fora esperando ouvir isso da minha e da sua boca. E mais, tem alguém lá fora querendo ver isso através do meu estilo de vida e do teu. Aleluia? Então nós precisamos caminhar e consequentemente adorá-lo e atribuir-lhe glória de uma forma mais apropriada e consciente. Ou seja, quando eu conheço ao Senhor, a minha ação de adoração melhora. Quando eu conheço ao Senhor, entendo quem Ele é, a minha ação de servi-lo melhora. A minha ação de adorá-lo melhora. A minha ação de louvá-lo melhora. Ou seja, se eu não sei quem é o Deus que eu sirvo, a minha adoração vai ser morna. Diga misericórdia. A minha adoração vai ser uma adoração qualquer. Na hora de levantar a mão, a minha mão vai estar no bolso, porque eu não sei quem é esse Deus. Irmãos, é impossível conhecer Deus e não se expressar na hora de um louvor, de uma adoração. A conta não fecha. Pastor Carlos, eu conheço Deus, eu tenho caminhado com Deus, mas na hora da adoração, a minha mão não levanta. Não tem como, irmãos. Não tem como. A nossa mão às vezes precisa se levantar até diante de uma autoridade policial. Mão para cima, opa. Tem gente que é facinho para levantar a mão para uma autoridade policial, mas é ruim para levantar a mão na hora de um louvor para Deus. Sabe o que é isso? Falta de conhecimento de Deus, falta de relacionamento com esse Deus, irmãos. É algo pesado de se falar, mas é a realidade. Não tem como eu conhecer o Deus que eu sirvo, conhecer a sua grandeza e não me expressar diante dele. Você provavelmente já cantou aquela canção: o que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? A gente faz essa pergunta cantando, mas nós sabemos a resposta, Renato. O que é que os anjos veem, irmãos? Eles veem os atributos. O que é que os anjos veem? Os atributos. Quando eles contemplam ao Senhor, eles estão olhando para um Deus de misericórdia e adoram. Eles estão olhando para um Deus bondoso e adoram. Eles estão olhando para um Deus de graça e adoram. Estão olhando para um Deus de justiça e adoram. Aí às vezes a gente gera outra canção, né? Para dizer: eu queria estar aí. Para fazer o quê? Eu queria estar aí na presença do Senhor. Para fazer o que lá? Quem não adora aqui, irmãos, vai odiar o céu. Quem vem para um culto desse aqui e fica olhando para o relógio para ir embora, vai odiar o céu.
porque um culto desse aqui é 1h30, e lá no céu é de eternidade em eternidade, adorando, servindo e contemplando a beleza do Senhor. Tem gente que não aguenta 90 minutos, Gessinho, num culto desse aqui, e quer passar a eternidade adorando. Como, irmãos? Pastor, que hora que acaba o culto? Vai odiar o céu, irmãos. Vai odiar o céu. O povo adorando de eternidade em eternidade, e uns querendo saber que hora que termina essa eternidade. Rapaz, que hora que termina? Faz hora que estou com a garganta seca de cantar santo. E não vai terminar, irmãos. Diga comigo, é de eternidade em eternidade. Não tem matemática que dê conta disso aqui. É infinito. É infinito e infinito. Sabe o que é que a gente está fazendo aqui? É um ensaio. O homem e a mulher de Deus, verdadeiros, na terra, eles estão ensaiando para a eternidade. A adoração que nós fazemos aqui em 30 minutos, lá vai ser de eternidade em eternidade. O culto que nós fazemos aqui em 90 minutos, lá vai ser de eternidade em eternidade. Então, se eu fosse você, uma das orações que eu faria a partir de hoje é: Senhor, me ensina a amar o culto. Me ensina a chegar no horário e sair no horário. Me ensina a chegar no culto já me derramando na tua presença. E me ensina a esquecer o relógio na hora do culto. E me ensina a tirar a internet do meu celular também. Porque enquanto a gente vai lá atrás, irmãos, e volta, a gente não dá conta de contar a quantidade de celular ligado no WhatsApp e no Instagram. Respondendo mensagem, olhando Reels. Uma pessoa dessa, irmãos, vai odiar ir para o céu. Se alguém não consegue se concentrar na presença do Senhor em 90 minutos, como é que vai ficar lá de eternidade em eternidade? Sem falar na desonra. O Deus que os anjos veem também está aqui. O Deus que os anjos veem também está aqui. Talvez alguém possa dizer assim: eu queria ter vivido na época de Jesus. Eu queria ter triscado nele, tocado. Mas sabe o que foi que Jesus disse? Mas bem-aventurado foi quem não viu e crê. Ou seja, palavras de Jesus: eu sou mais bem-aventurado do que Pedro. Porque Pedro abraçou Jesus, irmãos. E eu nunca nem vi a cor do cabelo dele. Mas estou servindo ele há 29 anos. E você também. A Bíblia diz que eu e você somos mais bem-aventurados. Porque a gente nunca viu Deus, nunca viu Jesus, mas estamos aqui num culto como esse, declarando o nosso amor por Ele. Aleluia. Então não deixa a tua mente te sabotar não. Ah não, eu queria ter vivido na época de Jesus, eu queria ter vivido na época de Abraão, ter ouvido Deus de forma literal. Não, irmãos, nós somos mais bem-aventurados, porque nós cremos nele pela fé. Nós sentimos ele tocar em nós, pelo seu Espírito, e nós dissemos sim para ele, e continuamos a dizer, e servindo e adorando ele com todas as nossas forças. Glória a Deus. Os atributos de Deus também nos auxiliam na compreensão da natureza infinita de Deus em relação ao universo. Ele é autoexistente. Esses dias eu ouvi uma revelação sobre isso, onde a pessoa dizia: Deus não existe, Ele é. Eu achei profundo essa revelação, né? Deus não existe, Ele é. Porque quem existe pode deixar de existir. O que existe
pode deixar de existir. E Deus, Ele é, desde sempre, Ele é Deus. Ele não pode deixar de existir. Tudo pode, irmãos, deixar de existir, exceto Ele. Exceto Ele. Então, de fato, Deus é. Ele é autoexistente, um ser independente e infinitamente exaltado sobre a natureza, e que não sofre nenhum tipo de limitação por ela. Esse aspecto é chamado de teologia de transcendência. Por outro lado, sua presença e seu poder agem ativamente dentro da sua criação, ou seja, isso também se refere a mim e a você. Quem pode dizer glória a Deus? O seu poder age de forma ativa dentro de nós, de modo que ele não é um simples espectador da história, mas é quem controla e conduz todas as obras de suas mãos, de acordo com o seu propósito. Esse aspecto é chamado de teologia da imanência. Ele controla todas as coisas, e Ele tem um projeto grandioso, preparado para mim e para você. Afinal, a vontade dEle para mim e para você é o quê? Boa, agradável e perfeita. Diga bem forte, a vontade de Deus para mim é boa, agradável e perfeita. Também entendemos que os atributos de Deus fazem parte da própria essência do seu ser, também conhecida como caráter, imagem. Ou seja, as qualidades de Deus e o seu ser são uma coisa só, de modo que cada um de seus atributos é infinito e não conhece nenhum tipo de limitação. Nenhum atributo de Deus conhece limitação. A pessoa que está do seu lado também tem atributo, amém? Só que o meu e o seu atributo é um atributo limitado. Ele pode ser mudado, sim ou não? Alguém que está alegre hoje, será se vai estar alegre amanhã? Depende de alguma coisa que aconteça de hoje até amanhã, sim ou não? Alguém que está dando glória a Deus fortemente hoje, vai dar esse glória a Deus amanhã? Depende de alguma coisa que aconteça, porque nós somos limitados, queridos, nós somos humanos, nós temos uma natureza, e essa natureza é pecaminosa. Como já dito, às vezes ela pode estar dormindo ou morta, mas pode estar querendo ressuscitar ou acordar também. Nós somos falhos, nós temos atributos, mas o nosso atributo é limitado. Mas os atributos de Deus não conhecem limitação. Diga comigo, os atributos de Deus não conhecem limitação. Glória a Deus. Vamos falar diretamente do primeiro atributo, chamado misericórdia. Diga comigo, misericórdia. A palavra misericórdia é uma junção de duas palavras, miséria e córdia, ou cardia. Cardia vem de coração. Cardia vem de coração. Então a palavra misericórdia significa, sabe o quê? Deus pega o seu coração e coloca na nossa miséria. Isso é misericórdia. Deus pega o coração dele e coloca na nossa miséria. E o ser humano, ele também tem misericórdia. Provavelmente um ser humano normal, comum, ele também tem misericórdia. É claro que limitada. Quem aqui já passou por uma pessoa em uma situação degradante e doeu o teu coração e você disse, oh, alguém já passou por isso? Você viu alguém sofrendo, você olhou e disse assim, oh Senhor, deixa eu te ajudar, fulano. Isso é misericórdia.
você também pegou o teu coração e colocou na miséria dessa. Meu microfone está cortando, tá? Misericórdia. Queridos, então a misericórdia de Deus é Ele pegar o coração dele e colocar na nossa miséria. E qual é a miséria do ser humano? O pecado, a incredulidade, a falta de fé, a desobediência, a teimosia. Tudo isso são debilidades humanas que Deus pega o seu coração e coloca na nossa miséria. Amém? Quero trazer alguns textos, dentre eles Lamentações 3:22, que é um texto muito conhecido que fala sobre misericórdia, que é um atributo de Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Quem pode dar um glória a Deus? Vamos agora em slow motion. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ou seja, por existir o atributo de Deus chamado misericórdia, nós não somos consumidos, nós não somos destruídos, nós não somos eliminados. Então, queridos, não é algo que eu faço que me exime de ser eliminado, não é algo que você faz, é a misericórdia dele, é o seu atributo. E como é um atributo de Deus e nada pode mudar isso, o Senhor não tem misericórdia diferente do Carlos para com o Renato, ou para com a Clara, ou para com a Lohane. A misericórdia dele é uma só para toda a humanidade. Deus não tem filhos prediletos, Deus não tem situações prediletas. A misericórdia dele abraça toda a humanidade. Todos que estejam em ruína, todos que estejam em miséria, a misericórdia do Senhor vem para abraçar essa pessoa. Amém? A misericórdia do Senhor, na verdade não está no singular, viu? Está no plural. Dá um glória a Deus aí. Não quer falar de duas misericórdias, irmãos, que está falando de abundância, está falando de abundância de misericórdia. Ele não tem misericórdia só dia 20 de agosto, não, ele tem misericórdia todo dia, ele tem misericórdia toda hora, para cada um de nós. As misericórdias do Senhor são o quê? A causa de nós não sermos consumidos. Eu vou dar cesta básica todo mês, para a bondade do Senhor me alcançar. Não, irmãos. Você pode dar 1000 cestas básicas todo dia. Você pode construir 50 igrejas todo dia e doar para os pastores e para os ministérios. Isso não compra misericórdia, é de graça. Não é pelo que nós fazemos, não é pelo que nós somos, é porque é um atributo dele. Amém? É um atributo dele, é um atributo de Deus. E esse atributo é imutável. Porque as suas misericórdias não têm fim. As suas misericórdias não têm fim. Mas já já a gente vai conversar sobre esse fim, tá? Ele não acaba aqui não. Esse fim, segura ele aí. Porque as suas misericórdias não têm fim. Mais uma vez está dizendo o quê? Que a misericórdia do Senhor é abundante. A misericórdia do Senhor é abundante. Amém? Não tem fim. E outra coisa, renova-se a cada manhã. Irmãos, tem certas situações ou certos pedidos para Deus que a gente nem precisa fazer. É claro que a gente aprendeu a pedir tudo, né, para Deus.
dentre elas a misericórdia. Ô Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia de mim, Senhor. O próprio salmista Davi orava assim, né? Tem misericórdia de mim, Senhor. Mas o texto bíblico está dizendo que essa misericórdia, que eu peça ou não, ela se renova, que horas? Toda manhã. Então amanhã, quando você acordar, automaticamente a misericórdia do Senhor já se renovou sobre a tua vida. Quando você acordar segunda-feira, nós acordarmos, a misericórdia do Senhor já se renovou sobre nós. E terça, e quarta, e assim sucessivamente. Amém? A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Agora deixa eu te falar uma coisa. Eu não posso olhar para a misericórdia e sair pecando por aí. Eu não posso olhar para a graça, por exemplo, que é outro atributo de Deus, semelhante à misericórdia, e sair pecando por aí. Eu não posso olhar para o texto de João, filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, que é a propiciação pelos pecados de todo mundo. Eu não posso olhar para esse versículo e sair pecando por aí. Se eu pecar segunda-feira, a misericórdia vai me abraçar terça de manhã, aleluia. Se eu pecar quarta-feira, a misericórdia vai me abraçar quinta pela manhã, glória a Deus. Não, irmãos, isso é coisa de gente sem vergonha. Isso é coisa de gente sem juízo. Eu aprendi que a misericórdia se renova toda manhã. Eu aprendi que a misericórdia eu não preciso nem pedir, ela vai me abraçar. Então se eu pecar, Deus perdoa. Irmãos, tem tanta coisa em jogo aqui. Se a gente fosse destrinchar tudo que a gente está falando aqui, nós ia passar a noite toda. Porque eu estou falando de pecado, eu estou falando de maldição, eu estou falando de graça, de misericórdia. Estou falando do sangue de Jesus que foi vertido no Calvário. Estou falando de outro atributo de Deus que é o perdão. Um Deus perdoador. Ele perdoa. Ontem mesmo eu conversava com uma pessoa em torno dessa pauta de perdão. E sabe para quem é o perdão, irmãos? Sabe como é que funciona o processo do perdão? A Bíblia diz assim: quem confessa e deixa. Diga comigo: confessar e deixar. Sabe o que é que acontece com essa pessoa? A Bíblia diz que ela alcança o quê? Misericórdia. Opa! Então peraí, menino, o negócio já mudou. A misericórdia é um atributo de Deus, mas depende de um posicionamento também meu e seu. Existe a misericórdia, que é Deus colocar o coração dele na nossa miséria. E na verdade ele já fez isso, irmãos. Sabe quando? Todas as vezes que ele idealizou um plano de salvação para mim e para você. Através dos patriarcas, através dos profetas, através de tantas pessoas, através de Cristo Jesus, conforme está escrito em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira. Sabe o que é isso aí? Misericórdia. Deus pegou o coração dele, o único filho dele, e entregou para a nossa miséria. Essa foi a ação de misericórdia de Deus para nós. Mas o texto bíblico que eu acabei de dizer diz que quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. Estamos falando de quê? Da misericórdia que perdoa. Existe a misericórdia que nos conduz à cruz. E existe a misericórdia que perdoa uma vez o pecado confessado e abandonado. Está vendo por que aqui está escrito as misericórdias? Não é só porque ela é abundante, é porque existe a misericórdia que te conduz para essa igreja.
Existe a misericórdia que toca em ti pelo Espírito de Deus. E existe a misericórdia que te conduz para o pé da cruz. E existe a misericórdia que te perdoa se você confessar e deixar. Você está percebendo aí, irmãos? É um atributo de Deus. São misericórdias que nos conduz ao lugar que Deus tem para nós. Mas a misericórdia que conduz ao perdão, ela depende de um posicionamento meu e seu. Confessar e deixar. Aquele que confessa e deixa, não é o que confessa e permanece. Tem uma certa igreja cristã por aí, que ela não trabalha o segundo ponto desse versículo. Ela só trabalha o primeiro. Confessa, confessa, confessa. Mas na hora de deixar, não, fique à vontade. Fique à vontade, você é livre, Deus é amor. É outro atributo dele, né? Que muita gente se engana. Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus é graça, mas também Deus é o que eu vou falar já já. Não adianta só confessar, irmãos. Nós precisamos confessar, abandonar, deixar todo o pecado, toda a vida velha. Nós fomos criados à imagem de Deus. O caráter de Deus também foi soprado sobre nós. A índole de Deus foi soprada sobre nós. Lembra quando Deus criou o homem? Ele era ainda só um boneco de barro. Eu não sei você, mas as minhas idas à praia, enquanto criança e adolescente, eu fiz muitos bonecos na praia. E Deus fez a mesma coisa. Ele fez um boneco de barro. Era só um boneco. Mas quando Deus sopra, a essência dele entra no ser humano. E é por isso que a Bíblia também diz que o projeto de Deus é que eu e você venhamos a alcançar a estatura de varão perfeito, a imagem de Cristo Jesus. Ou seja, o projeto de Deus é restaurar a imagem de Cristo em nós, que é também a própria imagem de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Tito 3,5: não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Lembra? Não é por algo que nós fizemos. O próprio texto de Tito 3,5 diz: não por causa de atos de justiça por nós praticados. Eu vou fazer atos de justiça na cidade, eu vou fazer atos de justiça nas casas de recuperação, seja onde for. Não é pelo ato de justiça que nós praticamos, mas é pela sua misericórdia, pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. É porque a essência dele e nós recebemos. Hebreus 4,16: assim aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Uma vez que nós nos aproximamos do Senhor, nós vamos encontrar também essa misericórdia, vamos encontrar essa graça que nós necessitamos. Aleluia! Diga comigo: Senhor, que eu esteja envolvido a cada dia na tua misericórdia. Amém? Diga para o seu vizinho aí: o Deus de misericórdia é contigo. Glória a Deus. Dê um lindo aplauso aí a esse Deus misericordioso. Segundo atributo dessa noite: justiça. O Deus de graça, de amor, de misericórdia e de bondade, também é Deus
de justiça. É Deus justo. Queridos, e o atributo de justiça de Deus faz Ele não ter duas palavras. A essência de justiça de Deus faz Ele não ter duas medidas e um peso. O homem, ele trabalha com um peso e duas medidas, mas Deus não trabalha dessa forma, porque Ele é justo. O Senhor age com justiça, conforme já está escrito em Deuteronômio 32:4, diga glória a Deus. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto, Ele é. O nosso Deus não comete erros, igreja do Senhor. Ele não comete falhas. Ele não age por injustiça. Algumas pessoas, elas têm essa pergunta: como Deus vai julgar a terra? Como Deus vai julgar as pessoas? Como Deus vai julgar todas as coisas? Queridos, é um atributo dEle. Enquanto para mim e para você, nós tenhamos dificuldade em ser justos, ou entender o senso de justiça, Deus não tem essa dificuldade. É uma essência dEle ser justo, e Ele julgará a terra, e Ele julgará os seres humanos, com o seu cetro de justiça, e ninguém vai ser esquecido, ninguém vai ser injustiçado, porque cada i vai ser pingado, cada situação vai estar no seu devido lugar. Deus é Deus, Ele contempla todas as coisas, Ele conhece todas as coisas, Ele me conhece desde o ventre da minha mãe, Ele sabe até a próxima palavra que vai sair da minha boca, Ele conhece o meu deitar e o meu levantar, e tudo isso entrará no sistema da justiça de Deus. Tudo que você fez, faz e fará, estará no processo da justiça de Deus. Deus julgará toda a terra, queridos, mas o Senhor não julga como o homem julga, como está escrito lá em Samuel, quando Samuel se dirige à casa de Jessé, pai de Davi, o texto bíblico muito conhecido: Deus não vê como o homem vê, Deus não sente, parafraseando aqui, como o homem sente, e também eu posso dizer, Deus não julga como o homem julga, Ele é conhecedor de todas as coisas. Pode acontecer uma injustiça no âmbito natural, e na verdade acontece todo dia. Alguém é injustiçado, alguém é conduzido ou acusado, essa é a palavra, acusado de algo que não fez, e a justiça vem para trazer juízo. Mas a justiça humana, queridos, é limitada. Aquele que julga no âmbito humano, ele estudou para isso. Mas por mais que ele tenha estudado, ele ou ela são limitados. Então, enquanto seres humanos, nós corremos o risco de sermos injustiçados. Neste exato momento, existem muitas pessoas presas há anos, de forma injusta. Porque o ser humano é limitado. Mas a justiça de Deus não vai prejudicar ninguém. A justiça de Deus não vai esquecer de ninguém. E a justiça de Deus não vai esquecer de detalhe nenhum referente a todos os seres humanos da terra. Os que já viveram, os que estão vivos e os que ainda vão viver, tudo está e será registrado diante de Deus.
Ele é conhecedor de todas as coisas. E é por isso que Ele vai julgar a terra com justiça. E quando isso acontecer, Ele ainda será digno de aplauso. Ele ainda será digno de adoração. Irmãos, essa essência de justiça de Deus, esse atributo de justiça de Deus, Ele é tão poderoso, que alguém em sã consciência, sendo lançado no inferno, ele ainda tinha que aplaudir a justiça de Deus. Porque no dia, essa pessoa não será lançada de qualquer forma, ela será lançada entendendo por que ela está sendo lançada, e ela vai olhar para Deus, aqui pensamento meu, ela vai olhar para Deus e entender que vai passar a eternidade longe desse Deus, mas ela também está compreendendo que esse Deus é um Deus de justiça. Ele é um Deus de justiça, que julga com equidade, que julga de forma correta, sem prejudicar ninguém. Amém? E é por isso, queridos, que eu e você somos chamados para viver na linha da obediência. Nós somos chamados para viver na linha da santidade. O que é que um dos textos bíblicos diz para mim e para você? Quem está sujo, suje-se mais ainda. Quem está limpo, limpe-se mais ainda. Sabe por que é que esse texto levanta essa bandeira? Porque nós servimos um Deus de justiça. Deus não tem compromisso com quem é mais ou menos. Deus não tem compromisso com quem é santo mais ou menos, íntegro mais ou menos, apaixonado por Ele mais ou menos. Deus tem compromisso com quem vive de fato na presença dEle, se santificando cada vez mais. Nós precisamos a cada dia aprender a trabalhar como Deus trabalha. Hoje uma pessoa me pediu algo, e ela pertence a um grupo. Ela disse: pastor, o senhor poderia fazer isso e isso comigo, para mim? E eu precisei colocar em prática, irmão, sabe o que? O atributo de justiça. Por mais que eu seja falho, por mais que eu seja humano, por mais que doa, e doeu na hora, eu compartilhei com a minha esposa mais cedo, doeu na hora, mas eu precisei trabalhar como Deus trabalha. Eu falei para a pessoa: eu não posso. Vocês são um grupo. Se eu fizer para você, eu estarei sendo injusto com todo o restante do grupo. E a pessoa também sabia disso. E quando ela veio me pedir, ela já veio assim: pastor, será se... Mas ela já sabia. E se eu liberasse, irmãos, eu estaria sendo injusto. Esse é um atributo de Deus, que o Senhor nos convida a também exercer esse atributo. Um atributo de justiça, de tratar de forma igual, por mais que doa. Você sabe o que é que acontece quando tem algum evento na igreja que tem que fazer a inscrição? Acontece basicamente duas coisas. Uma, a inscrição se esgota, como esgotou agora do Acampa Dentro. E a pessoa chega no coordenador do Acampa Dentro e diz assim: eu quero uma pulseira. Ô irmão, irmã, já esgotou. Não, mas abre para mim. Abre para mim. E o coordenador não abre.
Ele foi justo? Foi. Tinha uma data que fecharia as inscrições. Aí sabe o que é que algumas pessoas fazem? Vou ligar para o dono aqui da situação. Aí entra em contato comigo ou com a Fernanda. Abre para mim. Ou seja, irmãos, a gente lutando para ser justo, a gente lutando para ser igual a Deus, mas tem gente que não colabora. Tem gente que ao invés de ser um colaborador na vida da gente, quer ser um atrapalhador. Pastor, abre só para mim. Eu não vou dizer para ninguém. Isso é injustiça. É injustiça. Ô irmãos, está fechado e ponto final. Aí sabe qual o risco que a gente corre? Os pastores não têm coração. Os pastores não entendem a situação da gente. Os pastores blindam e não tem quem abra, coração duro. Não é, irmãos. Não é. A gente está lutando para ser igual a Deus, ou, né, pelo menos imitar, como disse Paulo, sejam meus imitadores como eu sou de Deus. Sabe qual é a segunda coisa que acontece? Está vindo aí, conferência de mulheres, qual é o valor? Quanto é o valor? Primeiro lote, R$80. Aí alguém entra em contato com o coordenador da conferência e diz assim: tem 3 mulheres lá em casa, é a mãe com 2 filhas, 3 vezes 8, 24, vai dar 240, faz por 200. Aí o coordenador, não posso, a regra é essa aqui para todo mundo. Aí o que é que algumas pessoas fazem? Pastora Fernanda, faz por 200, não vou dizer para ninguém, é só para mim, a senhora sabe, né, que nós estamos juntos. Ô irmãos, isso é injustiça. Isso é injustiça. Se a gente abrir para um e não abrir para todos, é injustiça. E a gente vai estar pecando, não replicando esse atributo de justiça que é o atributo de Deus. Teve uma conferência aqui na igreja, uma pessoa entrou em contato comigo. Pastor Carlos, aqui em casa é muita gente. Não vai trabalhando investigação, não. Pastor Carlos, aqui em casa é muita gente. Inclusive uma sobrinha minha chegou aqui. E eu quero levar ela para a conferência. Faz um desconto na conferência para mim. Eu disse: irmã, você já falou com a coordenadora da conferência de inscrições? Tem um pacote família lá, tem um combo família. Você já falou com ela? Já, mas eu queria que ela baixasse um pouco mais. Sabe o que foi que eu fiz, Renato? Eu disse assim: irmã, vamos fazer o seguinte, me passa o seu Pix. Ela disse: para quê? Porque eu vou pagar a tua inscrição. Eu, Carlos, vou pagar a tua inscrição. Aí ela: não, pastor, pelo amor de Deus, não precisa isso. Eu disse: você não quer um desconto? Pois eu vou te dar, vai sair do meu bolso. Mas abrir o desconto maior para ti eu não posso. Porque se eu fizer, eu serei injusto. Irmãos, e se eu fizesse, ninguém ia descobrir. Ia? Ninguém ia descobrir. Só eu e o líder da inscrição, que eu não sei se na época era a Clara. Só eu e a Clara ia descobrir isso. E quem mais? Deus. E eu ia ser reprovado no atributo de justiça. Por mais que eu tente, irmãos, eu corro o risco de ser reprovado, porque o nosso atributo é limitado. Inclusive tem gente que não nos ajuda. Diga para a pessoa que está do seu lado aí: vamos fazer um compromisso agora. Eu te ajudo, você me ajuda, e todos nós vamos ajudar os nossos líderes e os nossos pastores a caminhar nos atributos de Deus. Amém? Dá um glória a Deus e um aplauso para Jesus aí. Quer outro exemplo? Vai lá.
nós temos uma regra aqui na igreja e na fundação. Deixa eu aproveitar e passar logo para vocês. Daqui uns dias eu vou pôr essa regra no grupo geral da igreja. Irmãos, da igreja e da fundação não sai nada para uso pessoal. Nada. Sabe por quê? Porque se eu emprestar esse tripé para o Renato, eu tenho que emprestar para qualquer crente dessa igreja que me pedir. Senão eu serei injusto. O Renato chega e diz: pastor, me empresta aquele tripé. Eu vou fazer uma apresentação lá no meu trabalho, ele vai dar certinho para me colocar o meu smartphone, meu iPad, meu Wi-Fi. Me empresta, pastor, eu vi que ele vai dar certinho. Aí eu empresto. Aí a Grazi chega e diz: pastor, eu vi o Renato com aquele tripé, ele postou no Stories. E vai dar certinho também lá na minha faculdade para me apresentar meu trabalho. O senhor me empresta? Eu digo: ô Grazi, não posso. Aí me quebrar só de irresponsável, de cachorro. Pastor, não acredito. O senhor emprestou só para o Renato. E não empresta para mim. E ela vai estar certa. Não se me xingar, né? Mas ela não xinga não, ela é uma nova criatura. Mas eu estarei sendo injusto. Então, irmãos, qual é a regra da igreja? Não sai nada da igreja e nem da fundação para uso pessoal de ninguém. De vez em quando alguém chega para mim e diz: pastor, me empresta o violão da igreja. E o que é que eu digo? Não sai nada. Só sai para evento da igreja. Vai ter adoração urbana, as coisas da igreja tem que ir, irmãos. Vai ter o luau, as coisas da igreja irão. Agora é o aniversário da Clara, é o aniversário da Jacira, é o aniversário do Gessino. O Gessino quer essa caixa aqui. Pastor, me empresta aquela caixa. Eu trago no dia do culto, não vai prejudicar o culto. Eu não posso, irmãos. Porque se eu emprestar para o aniversário do Gessino, eu tenho que emprestar para o aniversário de todo mundo. E a gente tem quase 400 pessoas nessa igreja. Não tem som que dê, não tem som que aguente. Quando nós chegamos aqui na Nova Aliança Sião, há 4 anos atrás, o que tinha de cadeira espalhada, irmãos, na casa de crente, fazendo célula, eu disse: de quem é essa cadeira? É da igreja. E está aqui na tua casa? É. Por leve para a igreja amanhã de manhã. O que tinha de cadeira da Sião espalhada nessa cidade, não estava no gibi. Eu digo, o que for da igreja, vai para dentro da igreja. E o que é seu, o que está na igreja, eu quero que você leve para a sua casa. Quem lembra que eu falei isso? O que é seu, que está na igreja, eu não quero na igreja, leve para a sua casa. E o que é da igreja que esteja na sua casa, pode ser um bocal de uma caneta Bic. Traga para a igreja para ficar bem aqui dentro de uma gaveta. Sabe o que foi que eu fiz um dia desse? Uma pessoa me pediu um tripé parecido com esse, Renato. Pastor, me empresta aquele tripé de porta-pasta. Está lá na sala 3. Me empresta o tripé porta-pasta para me fazer uma situação ali. Eu disse: ô meu querido, eu não posso. Sabe o que foi que eu fiz? Eu corri lá na velha, comprei um para mim, só para emprestar para essa pessoa. R$200. Eu corri na velha Marabá, comprei um para mim e emprestei para a pessoa. E quando eu cheguei lá, disse: está aqui, meu querido. Está aqui o tripé, faça o seu processo lá. Sabe o que foi que ele me disse? Ô pastor, já arrumei um. Digo: irresponsável. E levei para casa, irmãos, está lá, novo. Eu acho que eu nunca nem usei. Sabe o que é isso? Eu estou tentando imitar o meu Deus, ser justo com as pessoas. Vou dar mais um exemplo para você, e esse é do nosso pastor presidente. O pastor Raimundo Nonato é taxativo nisso, irmãos. Não sei se foi ele ou ele contou. Foi ele ou o pastor José Rodrigues.
Estava num determinado lugar, talvez uma rodoviária ou aeroporto. E uma pessoa chegou para ele e disse: "Ô, me ajuda para mim, me dá uma ajuda para mim almoçar." Aí ele pegou, talvez ele deu R$10, né? Um exemplo aqui. E saiu. Aí ele parou e disse assim: "Ué, R$10. A pessoa me pediu dinheiro para almoçar. R$10 não dá para ele ter um almoço digno." Foi o que eu fiz. Com licença, eu te dei quanto? R$10. Me perdoe. R$10 não dá para você almoçar um almoço digno. Pegue aqui 50. Compre um almoço digno e um suco. Que Deus te abençoe. Sabe o que é isso, irmãos? Justiça. Senso de justiça. Você vai ajudar alguém? Ajuda de verdade. Você vai tratar uma pessoa bem? Trate o outro também. Você tem uma regra para alguém? Que essa regra sirva para o outro também. Eu trouxe alguns sensos de justiça humanos, para que possa nos ajudar a entender o senso de justiça de Deus, irmãos. Se eu, como diz Mateus capítulo 7, se eu, sendo falho, eu estou tentando imitar o meu Deus, imagina Ele que não precisa imitar ninguém. Já é um atributo dEle, já é uma essência dEle, ser justo. Tratar todas as coisas com justiça, tratar todas as pessoas com justiça. Então lembra da misericórdia que disse lá em Lamentações: as misericórdias do Senhor não têm fim, vírgula. Vai chegar um dia que o Deus de misericórdia vai ser somente o Deus de justiça. O Deus bondoso, um dia Ele será o Deus de justiça, somente. Como diz uma frase de Paul Washer, o que acontece, irmãos, relacionado à misericórdia e à justiça de Deus? O que é que acontece? Qual é o paralelo entre a misericórdia e a justiça de Deus? Você sabe que paralelo é esse? Você sabe o que é que acontece com essa situação? Acontece isso aqui, olha. Com uma das mãos, Deus age com misericórdia, e com a outra Ele segura a sua justiça e a sua ira. Com uma mão Ele age com misericórdia, e com a outra Ele segura a sua ira. Misericórdia, ira e justiça. Mas sabe o que é que vai acontecer um dia? As duas mãos vão baixar. E no dia que as duas mãos do Senhor baixar, sabe o que é que vai acontecer? A ira e a justiça vai se encontrar com o pecador. Hoje Ele faz isso, mas um dia Ele vai remover as duas mãos. A ira e a justiça vai se encontrar com o ser humano. Então a misericórdia não tem fim, vírgula. Um dia o cenário vai mudar. O Deus que é amor, o Deus que é bondoso, o Deus que é graça, o Deus que é misericórdia, um dia vai se revelar somente com justiça, para dizer quem é quem e quem vai para onde. Amém? Fique de pé no seu lugar, ministério de louvor. Queridos, 2 atributos da parte de Deus essa noite: misericórdia e justiça. Eu espero que você tenha absorvido bem aquilo que toda a série quis trazer para você. É uma série maravilhosa, temática tremenda, e que nós possamos dar continuidade, conhecendo a essência do nosso Deus, conhecendo os atributos do nosso Deus, conhecendo o caráter do nosso Deus, a cada dia, a cada instante, para que quanto mais nós o conhecermos, mais apaixonados nós estejamos por Ele. Quanto mais passos nós dermos em direção a Ele, mais nós estejamos ligados à sua presença,
e ao seu projeto para as nossas vidas. Amém? Um texto bíblico que eu amo muito diz: achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. E se achegar a Deus, queridos, requer, na verdade envolve muita coisa. Se achegar a Deus envolve uma vida de obediência. Se achegar a Deus envolve uma vida de adoração. E se achegar a Deus envolve uma vida de busca pelo conhecer dEle, conhecer a sua essência, conhecer o seu caráter, conhecer os seus atributos. Aleluia! Feche os seus olhos, vai adorando ao Senhor, enquanto o ministério de louvor nos conduz em uma adoração, através da música, vai liberando palavras de exaltação a esse Deus que você já conhece, vai liberando palavras de adoração, de exaltação. Glorifique o nome do Senhor. Você já o conhece, você já entende os seus atributos. Houve revelações nesses sábados, houve revelações da parte de Deus. Então vai exaltando o santo nome do Senhor nesse lugar. O Deus de misericórdia, o Deus de justiça, o Deus de graça, o Deus de amor.